Muito bem, pessoal, continuando nossos estudos de crimes contra a administração pública, os crimes funcionais praticados por funcionário público contra a administração em geral. Vamos agora ao artigo 318 do Código Penal, facilitação de contrabando e descaminho. Olha aqui na tela, então, a conduta do artigo 318, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Reparem, portanto, que eu tenho a conduta, nós estamos dentro dos crimes praticados por quem? Por funcionário público contra a administração em geral. O contrabando que está previsto no artigo 334-A e o descaminho que está previsto no artigo 334 do Código Penal são crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. São crimes praticados por particulares contra a administração pública. Aqui, no caso, eu tenho o funcionário público que facilita, que ajuda na prática desse contrabando ou desse descaminho. Lembrando, o que é o descaminho? O descaminho é a fraude empregada para iludir a fiscalização alfandegária para não pagar os impostos de importação e impostos de exportação. Já o contrabando vai ser o crime de importar ou exportar mercadoria proibida, ok? Então são condutas distintas que estão previstas em tipos penais distintos que serão estudados mais à frente, caso venha a cair na sua prova contrabando e descaminho. E o importante aqui é a gente saber que no artigo 318 o tipo penal vai punir a conduta do funcionário público. O funcionário público que facilita o contrabando ou descaminho. Eu quero chamar a atenção para vocês alguns detalhes que a gente tem que ter atenção. Reparem que facilitar com infração de dever funcional. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, em que pese nós estarmos aqui dentro dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, o crime do artigo 318, ele é um crime funcional, portanto, é um crime próprio, exige uma qualidade específica do sujeito ativo, mas ele vai além, porque não é qualquer funcionário público que pode praticar o artigo 318. O artigo 318, a facilitação do contrabando e descaminho, somente pode ser praticado por aquele funcionário público que tenha a atribuição de fazer a fiscalização alfandegária. Um funcionário público que não tem qualquer atuação na fiscalização alfandegária, ele não tem como responder, não tem como praticar o crime de facilitação de contrabando e descaminho, ok? Outro detalhe importante, quando a gente fala aqui da facilitação, esta facilitação, ela pode ser praticada por meio de uma conduta comissiva, uma ação, ou por meio de uma omissão, tá bom? Então eu posso facilitar promovendo, praticando uma ação para que seja praticado contrabando ou descaminho, ou então por meio de uma omissão, ao nada fazer, eu facilito este contrabando ou esse descaminho, tá bom? Um detalhe importante também em relação ao delito de facilitação de contrabando ou descaminho. Este aqui nós vamos ter uma hipótese de exceção pluralística. O que é isso? Nós vamos ter uma hipótese em que se aplica a teoria pluralística do concurso de pessoas. Por que isso acontece? Nós sabemos que no direito penal brasileiro, nós adotamos em regra, o artigo 29 do Código Penal vai trazer a regra da teoria unitária ou da teoria monista. E a teoria unitária, teoria monista, diz que quem concorre para a prática de determinado crime responde pela conduta, responde pelas penas a ele cominadas. Então, quando eu tenho 2, 3, 4, 5 pessoas concorrendo para a prática de um crime, todas elas vão responder pelo mesmo delito. Só que no caso da facilitação do contrabando e do descaminho, eu tenho um particular ou vários particulares praticando contrabando e descaminho, e eu tenho um funcionário público facilitando, contribuindo para a prática do contrabando e do descaminho. Mas reparem na tela que este funcionário público, ele não vai responder pelo contrabando, ele não vai responder pelo descaminho. Ele vai responder por um crime mais grave. Por quê? Porque a sua responsabilidade, a sua culpabilidade é maior. Ele responde, então, pelo artigo 318, pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, nós temos aqui a chamada exceção pluralística. Ok?
Como já falamos, algumas características desse delito: é um crime próprio, tem que ser praticado por funcionário público, não qualquer funcionário público, mas aquele responsável pela fiscalização do contrabando desse caminho, é um crime de ação penal pública incondicionada, é um crime formal que se consuma independentemente da consumação do contrabando e do descaminho. Então, havendo essa facilitação pelo funcionário público, ainda que o contrabando, o descaminho não venham a ocorrer, não venham a se consumar, o crime de facilitação de contrabando e descaminho estará consumado. E mais uma característica importante em relação a este delito: o contrabando e o descaminho, eles vão ter competência na Justiça Federal e serão apurados, em regra, pela Polícia Federal. Logo, a facilitação do contrabando e do descaminho também terá competência na Justiça Federal, tá bom? Então, a competência é da Justiça Federal, ok? Vem comigo, artigo 318, muita atenção nesse delito, principalmente quando a gente fala da exceção pluralística à teoria monista, uma vez que particular e funcionário público, ambos concorrendo para o crime de contrabando e descaminho, o funcionário público responde pela facilitação do contrabando e descaminho, artigo 318, já os particulares responderão pelo contrabando, 334-A, ou pelo descaminho, 334 do Código Penal, a depender da conduta que foi praticada. Na tela, vamos continuar então, vamos agora para o artigo 320. Professor, cadê o artigo 319, a prevaricação? Lembrem que nós já vimos a prevaricação, já estudamos o artigo 319 do Código Penal e agora vamos estudar então esses outros delitos que ainda não foram estudados. Artigo 318 e agora então o artigo 320, todos esses crimes muito importantes, com uma grande relevância e alta incidência de questões em prova. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Pessoal, muito cuidado, tá? Eu tenho aqui um crime doloso. Eu já vou explicar o delito, mas eu já quero chamar a atenção que é um crime doloso, é um crime que somente pode ser praticado mediante dolo. Porque muitas vezes, quando os alunos leem esta palavra, este verbo, deixar de fazer alguma coisa, algumas pessoas já levam para o seu inconsciente que, porque às vezes o funcionário público esqueceu, às vezes ele foi negligente e acabou não fazendo algo que ele deveria fazer. Não. O deixar aqui significa que intencionalmente, de maneira dolosa, ele deixou de responsabilizar o seu subordinado. Então a conduta vai dizer, de maneira dolosa, deixar o funcionário por indulgência, a gente já vai ver o que significa essa palavra, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Reparem que na condescendência criminosa nós temos duas condutas, tá bom? Esta aqui é a primeira. Deixar o funcionário de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Então, eu tenho aqui o superior hierárquico, eu tenho aqui o superior hierárquico. Este é um crime que somente pode ser praticado no âmbito da administração pública. Não há que se falar nesse delito, por exemplo, no âmbito de pessoas jurídicas privadas. Tem que ocorrer no âmbito da administração pública. Hierarquia, nós vamos falar dentro da administração pública. Subordinação dentro da administração pública, ok? Então eu tenho o superior hierárquico e o seu inferior hierárquico, o seu subordinado, praticou uma infração. Atenção, ele praticou uma infração. O que é infração? Infração, olha aqui em cima, pode ser uma falta disciplinar, pode ser um crime, pode ser uma contravenção, mas em todos os casos, essa falta disciplinar, esse crime, essa contravenção, tem que ocorrer no exercício do cargo. Logo, se eu, superior hierárquico, tenho conhecimento de que o meu subordinado praticou um crime
Por exemplo, uma lesão corporal contra a sua própria esposa, uma lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Eu tenho competência para responsabilizá-lo? Eu tenho que responsabilizá-lo? Eu tenho que levar ao conhecimento da autoridade competente o fato dele ter agredido sua esposa? Não, eu não tenho essa obrigação. Eu não tenho essa obrigação. Logo, a condescendência criminosa, ela só pode ocorrer no âmbito de uma infração praticada pelo subordinado, no âmbito da administração pública, no exercício do seu cargo. Se este subordinado pratica um crime, uma contravenção, uma falta disciplinar no exercício do cargo, eu, superior hierárquico, devo promover a sua responsabilização. Só que nós temos esse delito, pode acontecer de outra maneira, que é a segunda parte. Ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Olha aqui agora esta outra situação. Tem a pessoa que... Ficou feio, né? Tem a pessoa que... Agora ficou bonito, né? Olha só. Ele tem um superior. Ele tem um superior hierárquico. Ou então ele tem uma pessoa da mesma hierarquia que ele. Mesma hierarquia. Ok? Pergunto a vocês. Este sujeito, ele pode responsabilizar o seu superior hierárquico ou aquela pessoa de mesma hierarquia? Não pode. Não pode. Ele não tem poder para isso, ele não tem competência para responsabilizá-los. O que ele deve fazer então? Se por acaso alguém de mesma hierarquia pratica uma infração, obviamente no exercício do cargo, ele deve levar ao conhecimento da autoridade competente. Simples assim. Já que ele não tem competência para responsabilizar, ele deve levar o fato ao conhecimento da responsabilidade da autoridade responsável, da autoridade competente. E se por acaso ele percebe que o seu superior hierárquico praticou uma infração no exercício do cargo, ele também tem que levar, não sei quem vai estar acima, mas ele sempre vai ter alguém acima, que ele deve levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Ok? Então, muito cuidado, porque quando algumas pessoas, ao lerem a condescendência criminosa, acreditam que é um delito que se aplica somente ao superior hierárquico em relação ao subordinado. Não! O superior hierárquico ele tem que responsabilizar o subordinado caso este pratique uma infração no exercício do cargo. Entretanto, se alguém de mesma hierarquia ou de hierarquia superior pratica uma infração no exercício do cargo, a pessoa, este funcionário público, tem que levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Beleza? Muito bem. Dito isso, nós temos agora a elementar que vai diferenciar esse crime de outros. Esta é a elementar que vai fazer este delito ser um delito único. É a elementar que vai fazer você identificar este crime na hora da sua prova. A condescendência criminosa só existe quando o funcionário público, seja qual for, deixa de responsabilizar o agente público que praticou uma infração no exercício do cargo por indulgência. E o que é a indulgência? A indulgência é a pena, é a misericórdia, é a compaixão. Então o superior hierárquico deixa de responsabilizar o seu subordinado porque fala, poxa, a vida do cara tá ruim, ele tá devendo dinheiro, tá brigando com a esposa. Quer saber, ele cometeu essa falta grave, ele cometeu essa infração, eu vou trocar uma ideia com ele, mas eu não vou responsabilizar ele não, porque, enfim, não quero prejudicar mais a vida do cara. Você deixou de responsabilizar alguém que praticou uma infração no exercício do cargo por indulgência. Olha como é que fica diferente. O subordinado praticou uma infração no exercício do cargo. O superior fala, ô subordinado, você praticou essa infração, meu amigo, e agora eu vou te responsabilizar. Vem o subordinado e fala, ô chefe, vamos fazer o seguinte, velho, deixa quieta essa história, eu vou te pagar R$1.000 para você não me responsabilizar, para você não me punir por essa infração que eu pratiquei. O chefe fala, poxa, beleza,
me dá o dinheiro então e a gente deixa essa história, bota essa história por baixo dos panos. E aí, pessoal? Eu tenho crime de condescendência criminosa? Não. Eu tenho um crime aqui praticado pelo superior de corrupção passiva e o subordinado de corrupção ativa. Ok? Então, muito cuidado, muito cuidado. A elementar indulgência, ela é indispensável para que haja o crime de condescendência criminosa. Se a motivação da não responsabilização for outra, eu não posso falar no crime de condescendência criminosa. Eu preciso da elementar indulgência, da compaixão, da misericórdia. Superior não responsabilizou o subordinado. Este sujeito de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior não responsabilizou ou não levou ao conhecimento da autoridade competente infrações praticadas que ele tem conhecimento por outros funcionários públicos, ele responderá pelo crime de condescendência criminosa, caso a motivação seja a indulgência. Ok? Muito bem. Nós estamos diante de um crime que tem pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Logo, tranquilamente aí, pessoal, é um crime de menor potencial ofensivo. Vamos lá, outras características. É um crime próprio, óbvio, só pode ser praticado por funcionário público. E mais do que um crime próprio, é um crime funcional próprio. Tá? Um crime funcional próprio. Por quê? Porque se por acaso a gente retira a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, esta conduta não recairia em qualquer outro tipo penal. Haveria uma atipicidade absoluta dessa conduta, caso não fosse praticada no âmbito da administração pública. Se uma conduta como essa é praticada no âmbito de uma pessoa jurídica, não há crime algum. Pode ter uma responsabilização lá dentro da empresa, mas não há crime algum. Então é um crime próprio, só pode ser praticado por funcionário público, e é um crime funcional próprio, porque retirada a qualidade de funcionário público do agente, este delito, esta conduta, não recai em qualquer outro tipo penal. Vamos lá. Outras características. É um crime formal, vai se consumar, ainda que, posteriormente, aquela pessoa que o agente quis proteger venha a ser responsabilizada. Tá bom? É um crime de ação penal pública incondicionada e, vou botar aqui na frente, é um crime omissivo próprio ou omissivo puro. E por ser omissivo próprio, por ser um crime omissivo puro, ele vai trazer pra gente, olha, a conduta é uma omissão, deixar de fazer alguma coisa. Então, se a conduta omissiva é descrita no tipo penal, eu tenho um crime omissivo próprio, crime omissivo puro. E por ser um crime omissivo próprio, um crime omissivo puro, não admite tentativa. Os crimes omissivos próprios, crimes omissivos puros, eles não admitem tentativa. Por que não? Porque a conduta de não fazer algo é uma conduta unissubsistente. São atos de execução que não podem ser fracionados. Então, uma vez que o agente deixa de responsabilizar aquela pessoa que praticou uma infração no exercício do cargo, eu já tenho a consumação do crime de condescendência criminosa. Ok? Artigo 320, então, pessoal, é isso daqui, nada além disso, que será cobrado na sua prova. Vamos em frente. Artigo 321, advocacia administrativa. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Olha só, galera, muita atenção. O que é patrocinar? O que é patrocinar? Patrocinar é advogar, é defender, pleitear, tá bom? Defender de alguma maneira. Então, patrocinar, direta ou indiretamente, vai a própria pessoa ou valendo-se de um intermediário, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pessoal, eu quero que a gente tenha uma atenção muito grande a este delito. Porque o que geralmente ele é cobrado em prova é o seguinte: vamos supor que alguém patrocine um interesse privado perante a administração pública.
Só que este alguém é um funcionário público. E ele está se valendo da sua qualidade de funcionário público para patrocinar este interesse privado. Só que agora ele está patrocinando um interesse privado legítimo. Patrocinando um interesse privado legítimo. Vamos trazer um exemplo para vocês. Imagina um delegado de polícia que tem um conhecido que foi capturado em flagrante delito e levado para outra delegacia. Esse delegado de polícia, então, diante desta prisão em flagrante deste conhecido, ele tendo a convicção de que este conhecido não praticou o crime, ele se dirige à delegacia onde esse sujeito foi preso e conversa, ele sendo delegado, conversa com outro delegado e diz o seguinte: olha, colega, seguinte, essa pessoa que acabou de ser presa, né, foi conduzida, trazida aqui para a delegacia, é conhecido meu, cara é gente boa, tranquilo, olha, não foi ele que praticou esse crime não, deixa quieto isso daí, não lavra o auto de prisão em flagrante. Reparem, eu estou patrocinando diretamente um interesse privado perante a administração pública, me valendo da minha qualidade de funcionário público. Professor, e se por acaso este conhecido que você foi lá defender na outra delegacia, e se por acaso ele de fato é inocente? Você está defendendo, você está patrocinando um interesse privado legítimo. É verdade, pessoal. E ainda assim haverá o crime. E na verdade é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. O artigo 321, na sua modalidade simples aqui no caput, vai punir a conduta do interesse legítimo que é patrocinado. Porque se o interesse for ilegítimo, vai incidir a conduta do parágrafo único. Será uma modalidade qualificada do crime de advocacia administrativa, ok? Então olha só que interessante. Quando o artigo 321 fala patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, ele está falando interesse privado legítimo. A pena de 1 a 3 meses ou multa ocorrerá pena de detenção, viu? Se o interesse privado for legítimo. Porque se o interesse for ilegítimo, eu vou ter a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Vai ser uma multa cumulativa e a pena será maior. Nas duas hipóteses, eu tenho crimes de menor potencial ofensivo, tá bom? Então, esse delito, seja na modalidade simples, seja na modalidade qualificada, será um delito de menor potencial ofensivo. Ok? Mas então, muita atenção. Você patrocinar um interesse privado legítimo perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, a pena de detenção de 1 a 3 meses. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, vamos supor agora que eu tenho conhecimento que esse conhecido foi preso, eu vou até a delegacia e converso com o delegado. Eu falo: olha, delegado, na verdade ele não praticou crime, na verdade o que aconteceu, a situação foi essa e essa, foi assim que aconteceu. Explico para o delegado a situação. Em nenhum momento me identifiquei como delegado. Reparem, eu patrocinei um interesse privado perante a administração pública? Patrocinei. Eu fui lá pleitear, eu fui lá defendê-lo naquela situação que ele seria preso em flagrante. Mas eu não me vali da qualidade de funcionário público. Eu não utilizei a qualidade de funcionário público para patrocinar esse interesse privado. Ok? A doutrina vai falar também que o patrocínio de interesse privado, esse interesse privado tem que ser um interesse privado alheio. Porque caso o próprio agente defenda interesse próprio, valendo-se da sua qualidade de funcionário público perante a administração pública, não haveria o crime de advocacia administrativa. A advocacia administrativa tem que ser em relação a um terceiro. Se for para benefício próprio, aí não será o crime de advocacia administrativa. Este é o entendimento da doutrina, beleza? Tanto que quando fala que patrocinar direto ou indiretamente, significa que é o próprio funcionário público ou, valendo por meio de uma interposta pessoa, venha patrocinar interesse privado alheio. Tem que ser um interesse de outra pessoa. Se for o próprio funcionário público, valendo da sua qualidade de funcionário público, pleiteando, patrocinando o interesse próprio, a doutrina entende que não haveria o crime de advocacia administrativa. Tá bom? Então vamos colocar aqui, olha, esse interesse privado, ele também tem que ser um interesse privado alheio.
não pode ser do próprio agente, ok? Muito bem, muito bem. Vou trazer para vocês aqui algumas características. Nós estamos diante de um crime formal. Nós estamos diante de um crime em que a tentativa é cabível. Eu tento patrocinar, eu tento advogar, mas eu não consigo patrocinar este interesse privado. Reparem, se eu simplesmente patrocino este interesse privado, mas não alcanço a finalidade que eu queria, o crime estará consumado, porque é um crime formal que independe do resultado naturalístico. A tentativa será cabível quando eu tento patrocinar este interesse, mas sequer consigo. Por exemplo, trazendo esse exemplo aí para a gente não... que já está ambientado neste exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tento falar com o delegado daquela outra delegacia para patrocinar esse interesse privado, mas o delegado sequer me atende. O delegado sequer fala comigo. Eu não consigo fazer esse patrocínio, eu não consigo defender esse interesse alheio por razões alheias à minha vontade, tá bom? Mas a tentativa é possível. Que mais? Nós vamos ter aqui um crime de ação penal pública incondicionada e nós temos um crime funcional. É um crime próprio, obviamente, né? E também é um crime funcional próprio. Se eu retiro a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, haverá alguma conduta criminosa? Não. Por quê? Porque é exatamente o trabalho do advogado, né? Se fosse conduta criminosa, todo advogado seria preso. Então, se eu retirar a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, obviamente não haverá crime algum, tá bom? Você patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, ponto. Sem se valer da qualidade de funcionário público, não haverá crime algum, não incorre em qualquer delito. Então nós estamos diante aí de um crime funcional próprio, ok? Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Artigo 322 do Código Penal. Pessoal, muita atenção nesse artigo 322, violência arbitrária. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Obviamente, nós estamos falando aqui, quem que é o sujeito ativo? O funcionário público. Logo, é um crime próprio, um crime funcional, tá bom? Crime funcional será um crime próprio, somente pode ser praticado por funcionário público. Tranquilo? Muito bem. Esta violência arbitrária, praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, é um artigo que havia uma grande polêmica em relação a ele, e a gente tem que ter muita atenção nisso. A antiga lei de abuso de autoridade, a lei 4898, ela trazia condutas muito amplas, tipos penais muito amplos, que até chegavam a desrespeitar o princípio da taxatividade do direito penal, porque eram condutas tão amplas que qualquer forma de abuso de poder, de excesso praticado por um funcionário público, poderia vir a configurar o abuso de autoridade. A nova lei agora de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, ela trouxe tipos penais taxativos, específicos, e retirou a generalidade que a antiga lei de abuso de autoridade tinha. Então, este crime, o artigo 322 do Código Penal, havia uma polêmica muito grande na doutrina, porque a doutrina entendia que o artigo 322 ele havia sido revogado tacitamente pela lei 4898. Uma vez que a lei 4898 foi revogada e a nova lei de abuso de autoridade não traz qualquer tipo penal relacionado a uma suposta violência arbitrária, esse artigo 322 ele volta a ter vida. E com isso, ele passa a ter grande possibilidade de incidência em provas de concurso público, porque quase ele não estava sendo cobrado. Por quê? Porque vai acabar configurando abuso de autoridade. Haveria uma polêmica, as bancas mesmo não queriam cobrar porque sabia que existia uma grande polêmica se o artigo 322 tinha sido ou não tacitamente revogado pela lei 4898. Agora, com a lei 13.869, não há que se falar em revogação desse tipo penal. Esse tipo penal está perfeitamente válido. Então, olha aqui, a discussão que tinha, tá? Antiga discussão acerca da revogação do crime previsto no artigo 322. A doutrina entendia que o crime previsto no artigo 322
foi tacitamente revogado pelo artigo 3º, a linha I da Lei 4.898. Olha o que dizia o artigo 3º, a linha I. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Então a doutrina falava, olha, o artigo 322 foi revogado pelo artigo 3º, a linha I da Lei 4.898. A jurisprudência, por outro lado, tanto do STJ quanto do STF, mantinha-se firme dizendo que, olha, o artigo 322 não foi revogado pela Lei de Abuso de Autoridade. Então, este entendimento do STJ e do STF ganha mais força agora. Tá bom? E é o que nós vamos adotar. O artigo 322, portanto, ele está perfeitamente válido. Deixa eu trazer para vocês aqui alguns pontos importantes desse delito de violência arbitrária, porque quando a gente vê aqui esta violência, vamos botar aqui, olha, fala ali, praticar violência. Muito cuidado com essa violência. Essa violência, primeiro, ela tem que ser uma violência, deixa eu botar aqui, ela tem que ser uma violência física, tá? Tem que ser uma violência física. Não configura o delito de violência arbitrária, por exemplo, uma violência verbal, uma violência moral. Não, tem que ser violência física. Essa violência física ela pode ocorrer por meio de lesão corporal ou por meio de vias de fato. O que é vias de fato? São aqueles atos de violência que não deixam lesões corporais. Por exemplo, um tapa na cara da pessoa. Deixa lesão corporal? Talvez. Mas em muitos casos não vai deixar lesão corporal. Deu um tapa, ficou vermelhinho, 5 minutos depois já está zerado de novo. Houve violência? Houve. Não houve lesão corporal, mas houve violência. O agente responde pelo artigo 322 do Código Penal, ok? Então essa violência física ela pode se dar tanto por lesão corporal quanto por vias de fato. Ou seja, ainda que não tenha deixado uma lesão corporal, haverá o crime de violência arbitrária. Além disso, esta violência, como o próprio nome em iuris do tipo penal fala, tem que ser uma violência arbitrária. O que é violência arbitrária? É uma violência injustificada. Óbvio, né? Porque se for uma violência justificada, se for uma violência necessária praticada pelo funcionário público, esse funcionário público estará diante ou de uma legítima defesa própria ou de terceiro, ou então até mesmo diante do estrito cumprimento do dever legal. Ok? Então, muito cuidado, esta violência necessariamente tem que ser arbitrária, porque se não for, se for uma violência justificada, não haverá crime algum, a gente vai aplicar aí uma excludente de ilicitude. Muito bem. Outro detalhe importante, a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, logo é um crime de médio potencial ofensivo. Ele admite, por exemplo, a suspensão condicional do processo, lá da Lei 9.099. Só que nós vamos ter a imposição de um concurso material obrigatório. Nós vamos ter aqui o concurso material obrigatório em relação à pena correspondente à violência. Vamos supor que essa violência arbitrária tenha gerado uma lesão corporal leve. Eu tenho que impor o delito de violência arbitrária mais a lesão corporal leve. Vamos supor que tenha gerado uma lesão corporal grave ou gravíssima no agente. Eu tenho que impor o delito de violência arbitrária mais a pena da lesão corporal grave ou gravíssima. Pode ser até mesmo uma lesão corporal seguida de morte, por que não? Outro detalhe, se por acaso essa violência arbitrária gerar somente vias de fato, as vias de fato, o agente não vai responder pela contravenção vias de fato. As vias de fato restam absorvidas pelo artigo 322, tá bom? Então, quando a gente tem aqui, além da pena correspondente à violência, é necessária que esta violência em que nós vamos impor o concurso material obrigatório seja uma lesão corporal. Se for simplesmente uma via de fato, as vias de fato vão restar absorvidas, vão entrar princípio da consunção neste artigo do 322, praticar violência de maneira arbitrária, ok? Pessoal, então muita atenção nesse artigo, ele passa a ganhar relevância com a edição da nova Lei de Abuso de Autoridade e com isso maior possibilidade de cobrança em concursos públicos. Só para que fique bem claro, eu trouxe aqui um artigo da Lei 13.869 que vai trazer um tipo de violência. Olha só. Essa aqui é a nova Lei de Abuso de Autoridade. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a
exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Então, se por acaso houver uma violência arbitrária com estas finalidades, tá bom? Com estas finalidades, aí sim será abuso de autoridade. Mas uma simples violência arbitrária, uma mera violência arbitrária, sem que tenha uma destas finalidades, normal, a gente aplica o artigo 322 do Código Penal. Fechou, pessoal? É isso, então. Bons estudos, dedicação, até o próximo bloco.